E aí, pessoal, vamos lá, vamos entrando. E aí, belezinha, pessoal? Vamos fazendo aquele briefing agora. Daqui a pouco a gente começa a transmissão. E aí, Renan? E aí, Zé, e aí, galera, estão me ouvindo aí? Da outra vez eu tive problema com o áudio, né? Como é que tá o áudio aí? Dá um joinha aí se o áudio estiver bom. Dá um joinha aí se o áudio estiver bom, pessoal. E aí, áudio tá normal, tá dando para ouvir? Fala aí, pessoal, fala aí se tá dando para ouvir. Show de bola, tudo bom, né? E aí, como é que Show. vocês estão? Tô com saudade de dar aula presencial nessa situação da pandemia aí, mas faz parte, né? Se Deus quiser, vai tudo terminar. A gente já vai estar logo, logo, todo mundo de volta aí. Ter o prazer de novo de dividir a sala de aula com meu colega Ezequias, para a gente jogar duro no presencial também, né? Gosto demais. Verdade. Mas enquanto a gente não pode, a gente vai fazendo aqui lives, vai contribuindo aí com conhecimento. E o tema de hoje, né, Zé, que é um tema fundamental, seja para a atuação funcional, seja para as provas de concurso público, né? São os crimes contra o patrimônio, questão certa aí nos concursos da área policial, né? Tem o DEPEN aí com o edital publicado, a Polícia Civil do Distrito Federal, do Paraná também, que aliás, pessoal aí que vai fazer a PCDF, perdão, a PC do Paraná, tem que lembrar aí que o pagamento das inscrições é até amanhã, se eu não me engano, não é isso, Zé? Que é até amanhã. Isso. Até amanhã, até amanhã. Então vamos aí acompanhar, né? Quem vai fazer a prova lá de delegado lá no Paraná, não esquece de pagar, é uma grande oportunidade, né? No ano aí, E, talvez um dos únicos concursos agora de 2020 de delegado, pode ser que tenha outro, mas tem que aproveitar a oportunidade. E Paraná é um estado top, né? Tem estrutura, Polícia Civil de lá, vale muito a pena. tô avisando aqui a galera aqui que já estamos online. Muito bom. Olha, quem já está chegando aí e está estudando, está se preparando para concurso, quer acompanhar essa live para revisar, né, os conhecimentos de direito penal. Aí fica a minha sugestão aqui, a sugestão do colega aqui, que vocês, como sempre eu digo, né, vocês peguem o Vadimeco aí, acompanhem essa live com a letra da lei do lado, se possível aí quem não está com o Vadimeco, abra o computador, o notebook, porque, na minha opinião, o proveito vai ser bem melhor se vocês acompanharem com a letra da lei do lado. Eu ainda sugiro mais, sugiro que para quem realmente está aí nessa reta final do concurso, né? Delegado do Paraná, DEPEN, todos esses concursos que eu mencionei para vocês, eu sugiro que vocês peguem aí um bloquinho de notas, um caderno, porque eu tenho certeza, já fiz aqui umas 3 ou 4 lives com o Zeke, e assim, são muitas informações. Eu, quando termino a live, Zeke, eu vou, particularmente antes de dormir, assim, eu tento fazer uma revisão mental do que foi dito na live. Cara, são tantas questões, vem à mente até os concursos que a gente já prestou e que aqueles posicionamentos, aqueles detalhes da letra da lei foram cobrados. Então, minha humilde sugestão, quer tirar o máximo de proveito dessa live, pega teu Vademecum aí, acompanha tudo que a gente vai dizendo aqui, se fez um link com processo penal, se fez um link com lei dos crimes hediondos, vai lá ver, porque essa memória visual é fundamental, não é não, Zeke? Verdade. Não, sem a letra da lei, pessoal, a letra da lei vai estar presente pelo menos 60% da sua prova. Dependendo da banca que você escolhe, escolhe não, né? Que você vai se submeter, você pode ter aí de 60% a 85% de questões letra de lei. Então, normalmente ali 60%, 70% de questões letra de lei. Então, assim, é essencial a leitura e você tem que sistematizar isso, tem que massificar, tem que estar sempre presente ali com a letra da lei. Por quê? Concurso não é fácil, mas é possível. Tá aí 2 exemplos de aprovação, como tem muita gente aqui. Eu já vi que Delta Vasco, Wilson Vasco aí tá online, vi muita gente boa que conseguiu construir os seus sonhos aí através da aprovação em concurso público. Então, é hora realmente de ralar e a gente vai jogar duro, como diz Renan, na caveiragem, né? Vamos jogar duro, ó. Já tá aqui, ó, um roteirozinho para falar.
o meu amigo inseparável aqui também, o Vadimeco, né? Então, pegue aí o de vocês, se ajeita aí na cadeira, acompanha com a letra da lei. Quem ainda não me segue no Instagram, segue lá o @DonatoMPF, segue o @EzequiasZec também, que a gente, na medida do possível, dentro das nossas limitações aí, sempre está trazendo dicas importantes para vocês que se preparam para concurso público, e a gente precisa otimizar, não é não, Zé? Que é o grande problema da atualidade é a limitação de tempo. Você trabalha, você é pai, você é mãe de família, então as pessoas têm essa dificuldade com relação ao tempo para se preparar, então a gente tem que buscar ferramentas que otimizem o nosso tempo. Eu sugiro podcasts em áudio, você tá ali, tá numa fila do banco, tá numa fila da farmácia, do supermercado, coloca aqui, ó, Constituição Federal em áudio, o pessoal tá conversando besteira do teu lado, tu tá ali se aproximando do teu sonho. Então, da mesma maneira aí no Instagram, você tá lá vendo algumas coisas no Instagram, passa ali uma dica do Zé, passa ali uma dica minha de concurso, vai ver a questão que te coloca dentro do concurso, né? Uma questão faz toda a diferença. Quem aqui nunca foi reprovado por uma questão? Eu já tive essa infelicidade por mais de uma vez, várias vezes. Dói demais, né? É muito doloroso você saber que, poxa vida, não passei aqui nesse concurso por causa de uma questão. Mas faz parte, a gente concurseiro sabe que faz parte, é detalhe do concurso. Às vezes até, como já aconteceu comigo, você, na última hora, resolve mudar o gabarito, naquela revisão final. Não é essa, não é E essa. Né? Termina perdendo. Então, vale a pena aí a gente otimizar o máximo que a gente puder aí fazer para conseguir alcançar esse objetivo. Vamos lá? Vamos começar, né? Um abraço aí para meu colega lá do MPF, tá aí sempre acompanhando. Um abraço, meu amigo, para você. Abraço, Renzo. Vê aí, Renzo, colega lá da PF, a gente vai estar no curso de formação, se Deus quiser, logo, logo, né, Renzo? Pessoal, seguinte, vamos tratar hoje acerca dos crimes contra o patrimônio. Por que eu escolhi tratar esse tema em live, certo? A gente fez já acho que a terceira live. São crimes que a gente consegue ter uma dinâmica muito grande e através da live a gente consegue realmente aí exaurir os pontos mais importantes, claro que não exaurir na sua totalidade, mas pelo menos aqueles pontos mais importantes. É um tema que relativamente é fácil, mas que você precisa ter um pouco de cuidado, porque a prova vai tentar dar uma pernada em você aqui, certo? É um tema muito importante, crimes contra o patrimônio, crimes contra a vida, crimes contra a dignidade sexual, crimes contra a administração pública, dentro da parte especial do Código Penal, são referência, você precisa ter isso aí decorado mesmo, aprender as coisas que são possíveis aprender e decorar as coisas que, infelizmente, a gente vai ter que decorar. Tem gente que diz, não se decora. Vá nessa que você não decora, para você ver. Vai ter quanto de pena. Infelizmente, a gente às vezes tem que se submeter a isso. Quórum de causa de aumento, causa de diminuição, qualificadoras. Então, tudo isso a gente vai tecer alguns comentários aqui e vamos tratar aqui das coisas mais importantes. Crimes contra o patrimônio é um mundo. A gente vai pegar as coisas que são mais importantes. Minha dica: letra de lei seca, especialmente na parte especial do Código Penal. Na parte geral tem muita doutrina. Parte geral tem muita doutrina. Você vai querer realmente se submeter a uma prova de delegado de polícia, magistratura, membro do Ministério Público, você precisa estar bem de doutrina naquela primeira parte. Que hoje há uma tendência da primeira parte ser muito doutrinária, muito jurisprudencial, questões relativas realmente à parte geral do Código Penal, questões principiológicas, há um retorno muito grande hoje aos princípios, então você precisa estar faixa preta nessa parte, especialmente ali com as doutrinas majoritárias, como Cléber Masson e outros autores ali de parte geral. Já a parte especial é um viés diferente. Parte especial, eu não recomendo estudar por doutrina, porque você vai perder muito tempo, certo? E quando cai parte especial, cai o quê? Letra de lei seca, jurisprudência e caso prático. Como é que você treina isso? Letra de lei seca, até dá uma dor no entre-eixo da rural, né? Vai ler com força, fixar, realmente, fazer aquelas anotações pertinentes, grifar. Quem é aluno da mentoria do Ultimate, né? A nossa mentoria para delegado de polícia, sabe que a gente orienta a grifar tudo, anotar as coisas que são mais importantes para que isso fique como gatilhos lá na sua mente. Agora, é indispensável que você faça leitura de lei seca,
jurisprudência e questões. Por quê? Você vai aprender como é que a questão é cobrada na prática. Uma banca CESP vai colocar um casinho prático lá para você matar a questão. Uma banca VUNESP vai colocar um caso prático, às vezes erra os casos, né, Renan? Mas para você entender se é um latrocínio, se é um homicídio, se aplica uma causa de aumento, se não aplica. Então a questão vai tentar dar uma pernada em você nesse sentido. E, claro, banca CESP, muita tendência de jurisprudência, banca VUNESP cobra jurisprudência majoritaríssima e súmulas. Então, hoje a gente vai trabalhar aqui os pontos, né? Voltando agora, depois dessa parte aí que era mais introdutória, a gente vai trabalhar em relação aos crimes contra o patrimônio, está lá no título 2 da parte especial do Código Penal. Vamos ver aqui aqueles aspectos mais importantes e a gente vai começar já no crime de furto, né? Vamos começar lá já no crime de furto. Delito lá presente no artigo 155 do Código Penal. E aqui vai ser o lá e lô. Eu vou passando as coisas, a gente vai fazendo a leitura da lei seca, faz os comentários pertinentes e vou jogando aqui com o Renan para a gente tentar exaurir o máximo de informação que a gente conseguir. Beleza? Vamos dar uma olhadinha lá no artigo 155, Renan? Vamos embora, né, pessoal? Todo mundo aí com a letra da lei na mão, né? Porque, como eu mencionei para vocês, se vocês acompanharem essa live com a letra da lei na mão, eu garanto a vocês que o proveito hoje vai ser muito maior do que se vocês apenas assistirem, apenas ouvirem e verem. É bom que vocês enxerguem o que a gente está falando, o detalhe da literalidade da lei, vocês precisam acompanhar. E mais ainda depois das alterações que ocorreram aí com o pacote anticrimes, por exemplo, em furto e roubo, que vai ter muitos detalhes aí que confundem, que é parecido e que, aliás, quando chegar o momento oportuno, eu vou até mencionar para vocês o que as bancas fizeram recentemente no concurso de promotor de justiça no Ministério Público do Mato Grosso. Essa literalidade aí, essa confusão foi cobrada, então é preciso que vocês enxerguem. Todo mundo pega aí um vadimeco, acompanha e bora lá começar o nosso bate-bola aí, Zé. Joga duro. Vamos aí, lá. Joga duro. Artigo 155, crime de furto. Subtrair para si ou para outra coisa alheia móvel, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Já vou começar aqui afirmando para vocês que a pena do crime de furto tem uma pena de 1 a 4 anos. Se o crime tem uma pena mínima de 1 ano, significa que cabe a suspensão condicional do processo. Você precisa ficar ligado que a suspensão condicional do processo está presente lá na Lei 9.099, na Lei de Juizados Especiais Civis e Criminais. E lá fala que aos crimes com pena mínima igual ou inferior a 1 ano, cabe a suspensão condicional do processo. Aí você pensa, Zé, que está previsto lá na Lei 9.099. Pois é, só que se aplica a todos os outros, as outras leis, inclusive o Código Penal. Você vai aplicar a suspensão condicional do processo, por exemplo, ao crime de furto. Por quê? Tem uma pena mínima de 1 ano, até 1 ano, né? Isso significa que cabe sim a aplicação da suspensão condicional do processo. Primeiro bizu de hoje. Posso emendar o segundo bizu, Renan? Que era para ter começado pelo primeiro, mas já fui para o segundo, porque eu já falei da pena. Fique à vontade, jogue duro. Momento consumativo do crime de furto. Isso é muito importante. Segundo a doutrina majoritária e a jurisprudência dos tribunais superiores, o Código Penal adota a teoria da apreensio ou da amócio. Teoria da apreensio ou amócio, se escreve amótio, ok? É a mesma lógica lá do crime de roubo. Inclusive, em relação ao crime de roubo, tem a súmula, certo? Em relação ao crime de roubo, tem súmula. Súmula 582 do STJ, súmula 582, anote aí a súmula, afirma que consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível, ou seja, dispensável, prescindível, a posse mansa e pacífica ou desvigiada. E já afirmo, é a mesma lógica do crime de roubo, adota a mesma teoria. Teoria da apreensio ou teoria da amócio, certo? O sujeito ele não precisa se deslocar com a coisa, o sujeito ele não precisa colocar na posse mansa, pacífica e desvigiada. Então, adota-se a mesma teoria no furto e no roubo. Preste atenção em relação a essas teorias e você precisa sacar isso aqui, porque existem mais, mas as faladas, as mais trazidas pela doutrina, são 4 teorias. Quais são? Teoria da contrectácio ou contrectácio, a teoria da apreensio amócio, que é aplicada pela doutrina e jurisprudência, a doutrina majoritária, teoria da ablácio, ou ablatio, como preferir, e teoria da ilácio.
A contretácio, para a consumação do crime, se dá com um simples contato entre o agente e a coisa. Não é adotada, mas você precisa saber. A segunda teoria, que é adotada tanto no furto quanto no roubo, é a teoria da apreensio ou amócio, segundo o qual consuma-se a subtração, consuma-se a subtração quando a coisa passa para o poder do agente, mesmo que num curto espaço de tempo, independente de deslocamento ou posse mansa pacífica, foi o posicionamento da súmula que eu tratei agora. Existe a teoria da ablácio, certo? Que trabalha com a consumação e afirma que ela ocorre quando a coisa, além de apreendida, ou seja, ele pega a teoria da amócio, né, a questão da apreensão, transporta de um lugar para outro. Por isso que é a teoria da ablácio. E a teoria da ilácio exige, para a sua consumação, que a coisa seja levada a um local desejado para o ladrão manter ela a salvo. Então é a teoria totalmente nefasta. A gente descarta 100% aqui, beleza? Então qual é a teoria adotada pelo Código Penal em relação ao crime de furto? Também em relação ao crime de roubo, a teoria da apreensio ou teoria da amócio. Tem súmula nesse sentido e você precisa ficar ligado, porque qualquer prova que você for tratar vai cobrar súmula. Pode até não cobrar jurisprudência, mas súmula cobra súmula 582 do STJ. Vai lá, Renan. Muito importante o momento consumativo aí, tanto de crime de roubo quanto do crime de furto, como o Zé falou, né? Já para eu não ficar repetindo muitas coisas, porque o Zé aí ele também utiliza essa metodologia de sempre expandir aqui, trazer o máximo de informações, aí eu já vou trilhando um caminho diferente para a gente otimizar na quantidade de informações, não é isso? Então, fica ligado aí no que diz respeito aí ao momento consumativo, as teorias, como o Zé mencionou, é muito importante você saber não só a que é adotada, mas também... O áudio tá bom aí? Tá bom. Pessoal, o áudio tá bom, é porque tem gente falando aqui que o áudio tá sem. Pessoal, fala aí se tá saindo áudio, vocês estão ouvindo aí, dá o sinalzinho de positivo aí, dá um joinha aí. Dá um joinha aí se o pessoal tá me ouvindo bem direito aí. Estão me ouvindo bem? Aí, estão me ouvindo, tá legal, joinha. Joinha, todo mundo ouvindo? Pronto, então vamos lá. Vamos lá, então. Olha aí, como eu falei, só para arrematar isso que o Zé mencionou, é importante vocês saberem aí as teorias, não só a que é adotada pelo Código Penal. Às vezes as bancas cobram conforme a teoria tal. A banca não está dizendo se é adotada ou não, ela quer saber. Portanto, fique ligado em todas essas peculiaridades da ablácio, da amócio, da ilácio. Todas essas teorias são importantes e, claro, tem que saber qual é a que é adotada. Mas o que eu quero trazer aqui são outros pontos de vista, mais especificamente aqui doutrinário e dogmático, né? Lembrar que todos esses crimes que a gente está tratando, eles possuem o bem jurídico tutelado, o patrimônio, o que não se confunde com o objeto material do crime. Não confunda bem juridicamente tutelado com o objeto material, que é a pessoa, a coisa sobre a qual recai a conduta criminosa. No caso concreto aqui de furto, é a coisa alheia móvel. Esse é o objeto material do crime de furto. Isso é importante para você, por exemplo, a questão cobrar algo relacionado a erro de tipo essencial, quando a gente se equivoca quanto a uma circunstância que é elementar do tipo penal. No caso concreto aqui, o bem ser alheio, aquele clássico caso que o agente pega o celular, que era parecido, porque pensava que era o seu, se equivocou quanto a um elementar do crime, qual a consequência jurídica do erro de tipo essencial, é no mínimo excluir o dolo. No mínimo dolo por ausência de consciência, já que o agente não sabia que praticava o tipo objetivamente descrito na norma. E se o erro é inevitável, além do dolo, exclui também a culpa, né? Fica ligado aí com essa questão. Outro ponto importante aqui da dogmática jurídico penal é que o crime de furto é um crime plurissubsistente. O que isso significa dizer? O iter criminis é possível ser fracionado, portanto, admite-se tentativa. Não confunda com o fato de que o crime de furto é unissubjetivo. O que isso quer dizer, Renan? É chamado de crime de concurso eventual, porque ele pode ser praticado por um único agente, mas eventualmente pode ser praticado por dois ou mais agentes, que, aliás, vai ser uma qualificadora, né? Haverá a modificação da própria pena combinada em abstrato ao delito, no caso de concurso de duas ou mais pessoas. Então, fiquem ligados com essas classificações de o crime ser
plurissubsistente, porque o iter criminis pode ser fracionário, e ser unissubjetivo, porque basta uma pessoa para praticar o crime de furto, mas eventualmente admite-se o concurso, o que no caso concreto vai ter aí o condão de qualificar. A gente vai falar muito sobre causa de aumento, causa de diminuição, qualificadora, o critério trifásico de dosimetria da pena do Nelson Hungria, né? Mas vamos aí tocando. Lembrando, o furto é elemento subjetivo do tipo aqui é o dolo, porque nos termos do artigo 18, parágrafo único do Código Penal, não se pune o crime a não ser a título de dolo. Para que se puna a título de culpa, é necessário que haja aí expressa previsão na lei, é o que a doutrina chama de excepcionalidade do crime culposo. Como no caso concreto, a gente lê o artigo 155 e não encontra em nenhum dos dispositivos a previsão da modalidade culposa, não há que se falar em furto culposo. Arrematando, olha só, pegando o gancho que eu falei do erro de tipo, o erro de tipo essencial, como possui como consequência jurídica excluir ao menos o dolo, tornará atípico o furto em razão de que não há a previsão do furto culposo. Essa é muito boa aí, né? O Zé, que ele falou da suspensão condicional do processo da pena mínima até 1 ano. Só para dar a cereja do bolo. A doutrina denomina essas infrações aqui de crime de médio potencial ofensivo, né? Porque a máxima supera 2 e, portanto, sai da lei do juizado, não é infração de menor potencial ofensivo, mas cabe suspensão condicional do processo, como você bem mencionou lá, o artigo 89 diz que nos crimes previstos nesta lei ou em outra, né? Como você bem mencionou. Segue lá, Zé, jogando duro. Vou trazer uma jurisprudência agora para a gente começar a trabalhar também jurisprudência, texto da lei. A gente vai misturar tudo aqui para fazer realmente um conteúdo bem denso aqui para a sua prova, beleza? Importante, monitoramento eletrônico e presença de segurança no estabelecimento comercial. A existência, a jurisprudência do STF e do STJ, especialmente do STJ, é no sentido de que a existência de monitoramento eletrônico e segurança no local do estabelecimento não torna o furto, no caso concreto, crime impossível. Não teremos a aplicação, salvo engano, artigo 17, correto, Renan? 17 do Código Penal, que trata 17. Da questão do crime impossível. Por quê? No caso concreto, e é notório isso, que a existência de segurança e a existência de monitoramento não zera as práticas dos crimes de furto. O que acontece? Pode até diminuir, mas não é 100%. Como não é 100%, nesse caso, admite-se sim, mesmo que tenha monitoramento eletrônico, mesmo que tenha segurança no local, a gente vai ter sim a prática do furto e não é crime impossível, jurisprudência importantíssima aí do STJ. Outra jurisprudência relativa ao repouso noturno, tá? Repouso noturno. Tem que se analisar as peculiaridades do caso do local, certo? Tem que se analisar as peculiaridades do local. Exemplo, uma comunidade no interior, aquele interior bem interior mesmo, 9 horas da noite, tá todo mundo dormindo. Se brincar, quando dá 1 hora da manhã, já tá todo mundo acordado para trabalhar, principalmente o pessoal ali que trabalha na agricultura, acorda muito cedo, então necessita dormir cedo. Então, naquele local, talvez 8 horas da noite, 9 horas da noite, seja repouso noturno. Agora, capital, como São Paulo, a cidade que nunca dorme, provavelmente um local de 9 horas da noite não vai ser considerado repouso noturno. Repouso noturno é o horário que normalmente aquelas pessoas estão repousando, estão descansando para laborar no outro dia, praticar suas atividades no outro dia, beleza? Então, o repouso noturno ele é aferido à luz da circunstância do caso concreto, beleza? Essa causa de aumento é uma causa de aumento, tá certo? Ou, a gente chama causa de aumento ou majorante. Se é causa de aumento ou majorante, ela é aplicada na terceira fase de dosimetria da pena. A gente repete muito isso aqui. Na primeira fase, o juiz vai fixar a pena base, ele vai pegar a pena em abstrato, analisar de acordo com as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, consequências do crime, motivos, antecedentes, todas aquelas circunstâncias do artigo 59, e vai fazer o quê? Vai fixar a pena base. Certo? Na primeira fase. Na segunda fase, vai ter a aplicação das atenuantes e atenuantes, deu branco agora, atenuantes e, vai, Renato, a palavra fugiu agora. Agravantes e atenuantes, quase não sai. Agravantes e atenuantes, que eu cruzo e ele cabeceia. Agravantes e atenuantes na segunda fase. E na terceira fase, as causas de aumento e diminuição de pena, ou majorantes e
minorantes, beleza? Fica ligado com essa questão do repouso noturno. Importante, aplica-se, certo? Aplica-se a causa de aumento de 1/3, o patamar de 1/3 do repouso noturno, inclusive ao furto qualificado. Posicionamento do STJ no RESP 1.730.288, né? 1.730.288. Ele fala aqui, em que pese exista divergência, segundo a jurisprudência desse tribunal, aplica-se a causa de aumento de pena do repouso noturno, inclusive no caso do furto qualificado. Então, as hipóteses de furto qualificado podem ser, podem ser aplicados a causa de aumento de 1/3 do repouso noturno. Isso aqui é muito, muito, muito importante. Vai, Renan. Com certeza, importantíssimo. E saber diferenciar, né, na questão da dosimetria da pena, como o Zé que mencionou, onde que incide um atenuante, aonde que vai incidir a agravante, a causa de aumento, como o meu colega aí que se prepara para a magistratura, futuro juiz, né, lá do Rio de Janeiro, vai fazer a prova de sentença, mencionou aí meu colega Vitor, as atenuantes vêm primeiro. Perfeito, Vitor. Então, fica ligado aí nessas questões topográficas que o Zé mencionou. O repouso noturno pode sim ser aplicado aí no caso do furto qualificado, é jurisprudência, muito embora haja uma certa divergência aí por parte da doutrina, mas sim prevalece aí um entendimento no sentido de que é possível. Uma questão interessante, Zé, que sabe o que é que pode trazer aqui uma certa influência? Você mencionou o aspecto de que a doutrina sustenta que o costume é quem vai dizer o que é repouso noturno. Recentemente, a lei de abuso de autoridade trouxe um critério objetivo do que vem a ser considerado repouso noturno para fins de não cumprimento de um mandado de busca e apreensão domiciliar, que é lá a partir das 21 horas e até lá às 5 horas da manhã. Esse intervalo aí é compreendido pela lei. A gente não sabe se a jurisprudência vai caminhar no sentido de pegar essa previsão da lei de abuso de autoridade e aplicar no direito penal em tudo aquilo que é considerado como repouso noturno. Vale lembrar também questões de direito constitucional, né, que autoriza a violação do domicílio lá do artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal, fala, né, em questões lá do mandato, cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar durante o dia. Portanto, não é permitido durante a noite e tem que saber o que é noite. Um critério objetivo, agora a gente pode trazer a previsão da lei de abuso de autoridades. Fiquem ligados, viu? É uma lei nova e que está aí expressamente nos editais do delegado de polícia do Paraná, no DP. Então, dê uma lida aí na lei de abuso de autoridade. Há um tipo específico. 22, parágrafo 1º, inciso 3. Artigo 22, parágrafo 1º, inciso 3, ele fala lá, cumpre o mandado de busca e apreensão domiciliar após 21 horas ou antes das 5 da manhã, né? Incorre nas mesmas penas do artigo 22. O artigo 22 aí já é outro tipo, né? Falando em ingresso na residência e tal, mas o inciso 3 traz esse critério agora de 21 horas e é um critério objetivo, como o Renan falou, né? Porque deixa aquela ideia de 6 da manhã e 18 horas e também do amanhecer ao crepúsculo, né? Ao pôr do sol. Então é importante isso aqui. Vale a pena ficar ligado. E aí, vamos seguir? Bora jogar vamos lá. Já falamos aqui do parágrafo 1º, que é uma causa de aumento de pena. Só um detalhezinho, viu? Fiquem ligados com o quantum de aumento. Tá aí. O responsável por eu agora ficar preocupado em estudando isso é ele aí. Olha ele aí falando aí. Ó. O meu amigo Vitor, que se prepara para a magistratura, faz concurso comigo. E ele quem disse, tem que decorar sim o quantumzinho de aumento. Foi dito e feito. A gente fez a prova de promotor de justiça do Ministério Público de São Paulo. Lá eles estavam cobrando isso, esse quantum de aumento aí. Então tem que ficar ligado, principalmente no furto e no roubo, que vai haver essa distinção em que quando há um emprego de explosivo vai ser qualificador ou vai ser causa de aumento, depende do tipo objetivo, infelizmente faz parte aí do concurseiro, tem que jogar duro nisso aí também. Então a causa de aumento do repouso noturno é de quanto? 1/3. 1/3, olha aqui, aumenta-se a pena de 1/3 se o crime é praticado durante o repouso noturno. Beleza? Vai lá, Zé, que joga duro. Vamos lá. Furto privilegiado. A figura do furto privilegiado está prevista lá no parágrafo 2º do artigo 155.
Se o criminoso é primário e de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela pena de detenção, primeira possibilidade, diminuí-la de 1 a 2 terços, olha aí uma causa de diminuição aplicada na terceira fase da dosimetria, ou aplicar somente a pena de multa. Super benefício aqui para o bandido, né? Super benefício aqui. Substituição da pena de reclusão pela detenção, diminuição de 1 terço a 2 terços e aplicação da pena somente de multa. E aqui eu já fiz um paralelo. Ó. Furto privilegiado por pequeno valor, claro que existe também que o criminoso seja primário, certo? E valor insignificante. Mas antes de eu falar disso, deixa eu falar logo de uma... essa informação está na minha frente. Deixa eu falar logo de outra coisa que eu lembrei aqui. Cuidado com a questão do criminoso é primário, porque eu tenho realmente o criminoso primário, ficha limpa, que nunca cometeu crime, mas eu tenho também aquele indivíduo que ele cometeu crime, sofreu condenação, teve trânsito em julgado, cumpriu a pena ou teve algum benefício da aplicação, um benefício de política criminal, e depois de passado o prazo de 5 anos, que a gente chama de período depurador, ele é tecnicamente primário de maus antecedentes. Se ligue que a jurisprudência do STJ e do STF diverge em relação a se pode ser aplicado ou não o Instituto dos Maus Antecedentes. Né? O STJ entende que o cara passou esse período de 5 anos, ele realmente não é mais reincidente, ele é tecnicamente primário de maus antecedentes, mas o STF, por vezes, não aplica nem a reincidência, nem aplica os maus antecedentes com base naquela teoria. Inclusive, foi o meu tema de TCC, foi a aplicação do direito ao esquecimento. Então, o STF ele aplica aquela ideia, as premissas do direito ao esquecimento. Aquela ideia de que a pessoa não deve ser punida eternamente pelo fato que ela praticou no passado. Seja no âmbito criminal, seja no âmbito administrativo, seja no âmbito civil, a pessoa teria a ideia da aplicação do direito ao esquecimento. Então, se ligue nisso aqui que o STF e o STJ divergem nesse ponto, beleza? Mas vamos lá, passada essa questão do primário. Então, furto privilegiado, pequeno valor, furto privilegiado, pequeno valor. E valor insignificante. Valor insignificante está para o princípio da insignificância. Princípio da insignificância. O princípio da insignificância, ele afasta a tipicidade material da conduta. Afasta a tipicidade material da conduta. Não há lesão ou perigo de lesão ou bem jurídico tutelado. Certo? Vai estar dentro daquelas ideias lá de Claus-Roxy. Beleza? Se ligue na questão do princípio da insignificância. Então, furto privilegiado, pequeno valor. Valor insignificante, princípio da insignificância. O furto de pequeno valor não enseja a aplicação do princípio da insignificância. Vai ensejar o quê? Uma substituição da reclusão pela pena de detenção, uma diminuição, a causa de diminuição de pena de 1 terço a 2 terços e a aplicação da pena de multa, somente a pena de multa. Já a aplicação do princípio da insignificância afasta a tipicidade material, afastando a tipicidade material, portanto, afasta a própria tipicidade, que é composta de tipicidade formal mais tipicidade material, tipicidade formal. Perfeita subsunção do fato à norma. É um encaixe, é a luva que encaixa. Tipicidade material, lesão, perigo, ausência de lesão, perigo de lesão, bem jurídico tutelado. Afastando a tipicidade material, afasta formal, afasta, portanto, o primeiro substrato do crime, que é o fato típico. Então, não teremos crime. Beleza? Aí, falando de insignificância, sei que não tem tanta coisa a ver com o nosso tema especificamente de furto, mas já vou trazer a questão dos requisitos ou vetores para a aplicação do princípio da insignificância. A doutrina é copiosa e a jurisprudência é copiosa em afirmar que é o mare, né? Mare. Mínima, e detalhe, aqui são requisitos objetivos. Se tem objetivos é porque tem subjetivos, a gente chega já. Requisitos objetivos ou vetores objetivos para a aplicação do princípio da insignificância. Quais sejam? Mare, aquela sua amiga Mare. Mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido o grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade de lesão jurídica provocada ou causada. Então, mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido ou reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, depende do julgado, e inexpressividade da lesão jurídica provocada. A doutrina afirma que o STF anda em círculos nesses requisitos. Mas outra parte da doutrina afirma que é para andar em círculos mesmo, que é para dar um campo semântico maior para que o juiz, no caso concreto, ele possa analisar se tem ou não a aplicação desses vetores, se é possível ou não a aplicação do princípio da insignificância. E se ligue que aqui são os requisitos ou vetores
objetivos. Quais são os requisitos subjetivos ou vetores subjetivos? Estes estão ligados aos agentes, ao autor e à vítima. A importância do bem para a vítima, o caso concreto, se o prejuízo causou uma lesão realmente patrimonial pesada para a vítima, isso tudo é analisado. Então, está mais ligado à questão subjetiva, ligada aos agentes, ao autor e a vítima. Tem uma peculiaridade que eu estou esquecendo aqui em relação a esses requisitos subjetivos, em relação ao autor. Mas, assim, tem diversas jurisprudências nesse ponto aqui. Inclusive, reiteração criminosa, ou seja, o indivíduo que pratica diversos furtos, por exemplo, que no caso concreto você observa, e diz, não, esse cara aqui, isso aqui cabe a aplicação do princípio da insignificância. Roubou uma lata de manteiga, roubou uma sardinha, roubou um miojo, vai ficar legal, né? Miojozinho de sardinha. Roubou um cuscuz, roubou um bocado de coisa aqui para se alimentar. Então, naquele caso concreto, a reiteração de condutas faz desaparecer a aplicação do princípio da insignificância. E aí, o princípio da insignificância tem muito julgado. Muito. E vocês precisam ficar ligados nisso aqui. Então, para fins de configuração do crime de furto, coisa de pequeno valor, isso aqui é jurisprudência, tá certo? Agora, vou falar uma coisa para vocês, mas não é muito fechadinho, não. Porque de vez em quando a jurisprudência muda. Presta atenção. Para fins de configuração do crime de furto, coisa de pequeno valor é aquela que não ultrapassa um salário mínimo. Já para a questão da insignificância, para a insignificância vai ser 10% do salário mínimo, mas isso não é muito taxativozinho, não. Por quê? Porque eu preciso observar também a questão do autor e da vítima. Por exemplo, um furto de 10% do salário mínimo para uma pessoa que ganha R$1 milhão, não vai fazer muita diferença. Então, pode ser que no caso concreto, o juiz reconheça. Beleza? Então, não se prenda muito ao valor, não. Mas são parâmetros que eu já vi cobrar em prova. Essa questão de um salário mínimo para o furto de pequeno valor, já vi cair em prova. Você precisa ficar ligado. E alguns julgados, eles colocam lá um patamar fixo lá, 10% do salário mínimo, e deixam de aplicar o princípio da insignificância. Então, você precisa ficar ligado nisso para não rodar na questão da prova. Beleza, pessoal? Vai, Renan. Show de bola. Deixa eu dar aqui já um bizu que eu já vou sentindo. Eu sei como é que eu gosto de fazer, eu sei como é que o Zé faz também. E se deixar, a gente fica aqui até amanhã falando. Então, o que é que eu percebo? A gente tem muita coisa para trazer, muita informação nos tipos. É demais. E aí, fatalmente, não tem como a gente ver todos os crimes contra o patrimônio. Eu sugiro, desde logo, que a gente enfatize aqui, Zé, que aqueles principais crimes, né? Por vamos ter que fazer. Que não tem condições de não falar hoje. Furto, roubo, extorsão, estelionato, né? Pelo menos esses 4 aí eu acho que são fundamentais. Então, eu não vou me estender muito, mas é como eu falei, se deixar aqui, eu e Zé, que a gente fica até amanhã falando, porque tem muita coisa para falar. Perguntaram aí, mas já responderam a questão do furto famélico. De fato, não aplica-se que a bagatela, na verdade, é uma causa excludente da ilícito do fato. Especificamente, né, o estado de necessidade, aí, quando a pessoa subtrai um bem porque está passando fome, vai morrer na iminência, e desde que se caracterizada aí a excepcionalidade da situação. Então, não confunda uma causa que exclui a tipicidade material com outra que exclui a ilicitude do comportamento. Beleza? Então, veja só, vamos caminhar um pouquinho mais aqui para a gente poder dar sair do furto, né? tudo. Dar conta de tudo, porque eu vejo o tempo passar e a gente não saiu nem do parágrafo segundo. Então, o parágrafo terceiro vai trazer a equiparação aqui da coisa móvel, a energia elétrica, ou qualquer outra que tenha valor econômico. É importante ficar ligado lá na questão do julgado do sinal de TV, aqui da energia. A gente também vai falar lá do estelionato, da fraude no medidor, né? Então fica ligado aí nessa equiparação na letra da lei, que é sempre importante. Se cair lá se é verdadeiro ou falso, equipara-se a coisa móvel, a energia elétrica ou qualquer outra que tenha valor econômico, beleza. Até a doutrina traz aqui energia genética, seria o furto do esperma do animal de reprodução de alto valor econômico, pode ser equiparado. Mas vamos para o que interessa. Vamos para o jogo duro. Onde é que cai a tua prova? Vai cair no parágrafo 4º do artigo 152, que são as modalidades das qualificadoras do crime de furto. Aqui é a nata, o núcleo essencial para pegar o gancho lá da teoria dos direitos fundamentais, o núcleo essencial, o limite dos limites, né? Estão ligados aí quem está estudando. Aqui é o núcleo essencial
do crime de furto. Então, fiquem ligados, dêem uma atenção agora, acompanhem na letra da lei, percebam, já começar aqui pelo caput, digamos assim, se podemos chamar de caput do parágrafo 4º, que diz que a pena passa de reclusão de 2 a 8 anos e multa. Perceba que a pena dobra, né? O que era de 1 a 4 anos, era cabível suspensão condicional do processo, por exemplo, não é mais. Não cabia prisão preventiva originariamente na modalidade simples, né? Isso porque a pena não superava 4 anos. O delegado de polícia podia conceder a fiança na própria delegacia, artigo 322 do Código de Processo Penal. Quem vai fazer prova de delegado de polícia se não sabe o 322 do CPP, pule do barco, abandone. Porque, pelo amor de Deus, brincadeira à parte, mas dê uma lida lá no 322 do CPP. E agora o delegado já não pode mais conceder fiança aqui no caso do furto qualificado, porque a pena vai superar. Para arrematar e eu passar, não vou nem adentrar aqui nas qualificadoras, vou deixar para o Zé que vou pegar a rebaba, digamos assim, depois que ele falar eu trago. Mas eu quero trazer ainda uma informação importante. A gente viu aqui que o furto, lá no simples ou aqui no qualificado, prevê aí a pena de reclusão. Reclusão. E aí eu vou lembrar algumas diferenças da reclusão para detenção, beleza? Só para aproveitar aqui, ó. Atenção, não vou repetir não, fique ligado. Regime inicial de cumprimento de pena na reclusão fechado, semiaberto e aberto. Na detenção só semiaberto e aberto, com a ressalva da possibilidade da regressão de regime. Interceptação de comunicação telefônica pela lei, fazendo a ressalva da serendipidade da conexão do crime, só pode a decretação nos crimes punidos com reclusão. Detenção não. Efeito civil da condenação da perda do poder familiar, somente nos crimes apenados com reclusão. Anote essa que eu vou dizer agora. Medida de segurança, que é espécie de sanção penal, assim como a pena. Se você ler a literalidade do Código Penal, diz que quando prevê a reclusão, a medida tem que ser de internação. Por outro lado, se for detenção, além da internação, pode ser o tratamento ambulatorial. Há um julgado recente do STJ dizendo que o melhor critério não é aqui a reclusão ou a detenção, mas sim a periculosidade do agente em concreto. Só uma revisãozinha para você ficar caveira. E aí, eu ia dizer essa agora, Jefferson, só lá no favorecimento pessoal, crime de favorecimento pessoal, também vai ter a distinçãozinha se o crime é apenado com reclusão ou detenção. Só para fazer uma revisão aqui, porque lembre-se, o furto é punido com reclusão, ressalvada aquela hipótese lá do privilegiado que o Zé que mencionou, a possibilidade da conversão aí da reclusão na detenção, ou mesmo a aplicação só de multa ou causa de diminuição de pena. Tranquilo, Zé? Começa aí nas qualificadoras. Vou, mas antes... Tô brincando, pessoal. Vou falar bem rapidinho duas situações e a gente já vai para qualificadoras. É cabível o furto privilegiado no furto qualificado, certo? É cabível a aplicação do furto privilegiado, que a gente viu agora há pouco, no furto qualificado. Súmula 511 do STJ. É possível o reconhecimento do privilégio previsto no parágrafo 2º do artigo 155 do Código Penal, nos casos de furto qualificado. Se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa, né? E a qualificadora for de ordem objetiva. Consequência, não cabe a aplicação do furto privilegiado em relação ao furto qualificado pelo abuso de confiança. Porque o abuso de confiança é uma qualificadora subjetiva. Se ligue nisso aqui, posicionamento doutrinário, tá? Porque eu não vi julgado ainda nesse sentido. Claro, isso é uma interpretação da súmula. Se fala em qualificadora de ordem objetiva, é porque tem qualificadora de ordem subjetiva. E qual é essa? Aquela que é realizada com abuso de confiança. E você precisa ficar esperto que o fato da pessoa ser empregado, ser funcionário da empresa, não aplica automaticamente a qualificadora do abuso de confiança. Beleza? Agora, se o empregado é aquele empregado que tem a chave, o cara abre e fecha o estabelecimento há 12 anos, vai na casa do patrão, toma banho de piscina, estou exagerando. O gerente, o diretor comercial, o responsável pela empresa, mesmo que não seja de maneira formal, pode ser informal, aí sim, nesse caso aplica sim a figura do abuso de confiança, que afasta a possibilidade da aplicação do privilégio. Falei bem rapidinho disso aqui, Renan, que eu não podia esquecer não, beleza? Beleza.
Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo. Se ligue na questão do veículo. Furto qualificado pelo rompimento do obstáculo. Olha só, o indivíduo quebra a janela do veículo para pegar o toca-fita. É o novo toca-fita? O DVD do carro. O DVD não, que agora é a central multimídia, né? O indivíduo pega a central, ele quebrou o vidro para levar, para furtar a central multimídia. Nesse caso, vai ter a aplicação do furto qualificado pelo rompimento de obstáculo. Agora, se o indivíduo quebra o vidro para levar o carro, aí nesse caso eu vou ter a aplicação do furto simples, porque ele queria levar a própria rex furtiva. Foi um meio para levar a coisa. Agora, se o indivíduo é o especialista em fazer aquelas conexões, aqueles gato-nets, aquelas paradinhas lá para poder ligar o carro, aí há um requisito específico da destreza. Aí, nesse caso, eu aplico sim a qualificadora. Mas o simples rompimento do obstáculo, para levar o carro, não seja a qualificadora do crime de furto. Beleza? Qualificadora de furto. Vou falando aqui umas qualificadoras para a gente ir andando, me ensinando. Qualificadora, já fala qualificadora e já mete jurisprudência. Qualificadora do furto de veículo com a intenção de envio para outro estado ou para o exterior. Perceba duas coisas. Primeiro, que o artigo, o inciso lá, ele não fala de Distrito Federal. Tem doutrina que fala que, não fala de Distrito Federal, então não caberia aplicação. Eu acho que é temerário isso, mas numa prova objetiva você precisa se ligar se a questão está dizendo assim. Nos expressos termos da lei, estritamente da lei, aí coloca o Distrito Federal não está, salvo o melhor juízo, né, Renan? Não está não, né? Distrito Federal não está. Não está, e tem uma peculiaridade, fica ligado no quanto aí da pena, porque a qualificadora aqui, as do parágrafo 4º, a pena passa a ser de reclusão de 2 a 8. Essa que o Zé está falando, que é de levar o veículo automotor ser transportado, passa a ser de 3 a 8. E foi exatamente assim, Zé, que a prova de promotor de justiça, ou foi São Paulo ou Mato Grosso, cobrou. Que é que ele derrubou fez, um monte de gente. Derrubou um monte de gente. Ele botou todas num patamar só. Mas só que lá no roubo, né? Ele pegou e disse assim, aumenta-se a pena de 1/3 a metade. Aí colocou concurso de 2 ou mais pessoas, isso, aquilo, outro, e a utilização do explosivo, que aí não vai ser de 1/3 a metade. A mesma coisa ele pode fazer aqui no crime de furto. Ele vai dizer que a pena passa a ser de reclusão de 2 a 8, aí começa a dizer as circunstâncias. Essa, e coloca essa que você acabou de falar, que é se o veículo for transportado para outro estado ou para o exterior. Mas aí vai estar errada, porque a pena não vai ser de 2 a 8, nesse caso é de 3 a 8, está previsto no parágrafo 5º do artigo 155. Fique ligado nisso aí, viu? Fique ligado. Vai lá, Zé. Pessoal, se liga agora, vem a peculiaridade da peculiaridade. Segundo a jurisprudência, para que eu tenha a aplicação dessa qualificadora, exige a efetiva transposição da fronteira. Diferentemente do tráfico de drogas. Se você lembrar da jurisprudência relativa ao tráfico de drogas, é que não precisa a efetiva transposição da fronteira, seja para sair, ou seja para entrar no estado, seja para sair, ou seja para entrar no Brasil, não precisa da transposição de fronteira no crime de tráfico de drogas, do artigo 33, cumulado lá com a causa de aumento do artigo 40 da Lei 11.343. Agora, em relação ao crime de furto, no crime de furto, a jurisprudência, não sei porquê, mas a jurisprudência exige efetivamente a transposição da fronteira. Não basta o mero contexto que indique que o veículo vai transpor a fronteira. Se ligue nisso aqui, porque isso aqui cai e derruba muita gente, porque a gente está com aquela jurisprudência em relação ao tráfico na cabeça. Beleza? Vai, Renan. Show de bola. Vamos lá. Tem aqui, tem mais qualificadoras, né? Olha só, vou falar sobre essa aqui. O emprego de chave falsa. Há jurisprudência de que não precisa ser efetivamente uma chave. Se você se utiliza de um instrumento que faz a função ali, né? Aquela quase que a cena do filme do MacGyver lá, o cara com um clipezinho lá para abrir. Vai haver aqui a incidência da qualificadora. Tem doutrina que sustenta que não, mas esse é o julgado que vai cair na sua prova. Além disso, o concurso de 2 ou mais pessoas também vai qualificar o crime de furto. Lembro que é concurso, teoria monista, artigo 29 do Código Penal, quem de qualquer modo concorre para a prática do crime incide nas penas a excominadas. Lembra dos requisitos do concurso de pessoas. Foi objeto de prova oral já questionada aí.
Se o Zé que falou do Mari, tem gente que conhece como PROL, aqui eu vou trazer o PRIO. O PRIO, é o PRIO, já ouviu falar do PRIO? Claro que você na prova oral não vai dizer excelência, é o famoso PRIO, pelo amor de Deus, você só diz mentalmente, né? Pluralidade de condutas e de agentes, relevância causal de cada conduta na empreitada criminosa, identidade de infrações, aqui vale a pena ver aquele institutozinho lá da parte geral do Código Penal, cooperação dolosamente distinta, tá lá no artigo 29, nos parágrafos do artigo 29, e por fim o famoso liame subjetivo, que é a convergência de vontades que não se confunde com ajuste prévio. Fiquem ligados aí. Pois bem, olha a peculiaridade. Se o furto foi cometido em concurso de 2 ou mais pessoas, vai ser qualificado a pena que era de reclusão de 1 a 4 anos, passa a ser de reclusão de 2 a 8. A gente vai ver lá na frente, quando estiver falando de roubo, que vai ser causa de aumento de pena, não vai ser qualificador, e mais ainda, quando estiver falando de extorsão, a gente vai ver que lá fala se o crime é cometido. Aí a doutrina interpretando falar que não é qualquer tipo de concurso de pessoas, não. Aqui é só a coautoria, a participação, que é aquela concorrência de maneira acessória, o agente que induz, que instiga, que auxilia o outro a cometer um crime, ele não pratica, ele não comete o crime, portanto, aí a doutrina vai dizer que, como lá na extorsão falou, é cometido por 2 ou mais pessoas, não vai ser todas as espécies de concurso de pessoas. É diferente aqui no furto e no roubo, né? Falou somente em... Aqui falou no gênero, falou em concurso de pessoas. Então, participação ou coautoria vai qualificar o crime. Lá na extorsão, não. Vai lá, Zé. Se ligue nas novas qualificadoras do crime do furto, certo? Tá ligadas ali ao explosivo, aquelas questões relativas ao novo cangaço, né? Infelizmente, esse mal aí que assola os sertões do Brasil, certo? Ambas as qualificadoras no crime de furto, lá no crime de roubo a gente vai ver umas diferenças, mas no crime de furto, ambas têm pena de 4 a 10 anos e multa. 4 a 10 anos, então tem aqui uma qualificadora, patamar mínimo e máximo, de 4 a 10 anos. Quando? A pena de reclusão de 4 a 10 anos se houver emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. Aqui o indivíduo explodiu para levar os pertences, levar os bens, certo? Também fala que a pena de reclusão de 4 a 10 anos, aí já no parágrafo 7º, e multa, se a subtração for da própria substância explosiva ou de acessórios que, conjunta ou isoladamente, possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego. No furto tem uma pena igual, beleza, as duas são qualificadoras, fica lindo. Lá no crime de roubo a gente vai ver que tem uma diferençazinha aqui. Posso falar outra já, Renan? Fala, fica à vontade. Vamos lá. Duro. Crime de furto pode ser considerado crime hediondo. Olha só a novidade, antigamente furto não estava presente na Lei 8.072/90. Com a alteração trazida pela Lei 13.964 pelo pacote anticrime, foi incluída uma possibilidade de crime de furto ser considerado crime hediondo. O roubo a gente vai ver que tem 3. Antigamente tinha uma só, agora tem 3. No crime de furto é possível quando? Furto qualificado pelo emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. É a única possibilidade. Qual a pegadinha que eu acho que é possível na prova? Ele inverter e colocar, ou quando a pena será de reclusão de 4 a 10 anos, se a subtração for de explosivo ou de acessório que conjunto ou isoladamente possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego. Essa figura do parágrafo 7º não é crime hediondo. A figura que é crime hediondo é a do parágrafo 4º, que é você explodir, por exemplo, o caixa eletrônico. Você bota os explosivos, bota a banana de dinamite e sai com a grana de lá. Aí vai ser considerado crime hediondo. Pensa no novo cangaço, beleza? Agora, a figura de roubar, de furtar o próprio explosivo de uma empresa, por exemplo, é muito comum os furtos de pedreira, né? Pedreira tem lá aquelas dinamites, eu não sei se é bem dinamite, mas os explosivos que eles utilizam, e o pessoal furta esses explosivos das pedreiras para utilizar. Pronto. Nesse caso, é furto, tem uma pena igual, de 4 a 10 anos, mas não é considerada crime hediondo. Se ligue nisso aqui, porque vai cair na sua prova, a prova vai inverter isso aqui. Beleza? Dale, Renan. Estamos quase terminando. Com certeza. Aí eu já vou fazer aqui a ressalva, porque a galera está tudo acompanhando. Já dá 1 hora, galera. Aí o que faz, o Instagram derruba, né? E a gente volta, vocês já estão bisurados. Então aí vocês, só para ficar ligado, para a galera não ir embora,
continuar acompanhando aqui e pegar essas questões de prova que a gente está dando para vocês. Já faz 1 hora. Então, mas voltando aqui, olha só. Fiquem ligados nisso que o Zé falou. Parece que eu já estou vendo na prova, Zé, que ele misturando, colocando que considera-se crime hediondo o furto da subtração do próprio explosivo. Falso. Vá lá, você não quer passar no concurso? Vá lá, abra a Lei 8.072, confira isso que o Zé está falando, olha lá. É mesmo, rapaz. Deixa eu lhe dizer uma para você ficar ligado. Como a banca, isso caiu agora, promotor de justiça, Ministério Público do Ceará. Prova 2020 já, a banca CESP, ela cobrou lá que era crime hediondo o porte ou a posse ilegal de arma de fogo de uso restrito ou proibido. Tá falso. Se você for lá, é só o proibido. Olha que maldade da banca CESP. Mudou recente, né? Então eu vejo na hora ela trazendo essa pegadinha que você mencionou aí, Zé, que além disso, além de vocês conferirem lá o que é hediondo, é somente quando há o emprego do explosivo no contexto da subtração e não quando a subtração é do próprio explosivo. Fiquem ligados também na questão do direito intertemporal. Beleza? Por quê? Porque essa norma que passou a considerar como crime hediondo é uma norma, é uma novatio legis impégios. Portanto, ela não é retroativa, ela não é dotada de retroatividade, só pode ser aplicada dali para frente. Aí vocês precisam ir lá na lei dos crimes hediondos, olhar de quando é que foi incluído aí como essa previsão da possibilidade do crime de furto vir a ser considerado como crime hediondo, porque só vai poder se aplicar ali o regime jurídico mais gravoso dos hediondos dali para frente, se o crime foi cometido da entrada em vigor da nova lei mais gravosa em diante. Fiquem ligados nisso. E todo o regime mais gravoso da lei de hediondos. Vide, para mim, aí a questão certa do concurso do DEPEN. Quem vai fazer DEPEN e não decorou as hipóteses novas de progressão de regime, de quando é que é hediondo com resultado morte, é o líder de uma organização criminosa voltada à prática de crimes hediondos. Se não decorou lá o artigo 112 da LEP, não vá nem fazer a prova, por favor, porque deveria ser cobrado na inscrição, né? Você vai fazer a prova do DEPEN, responda aqui a progressão de regime, aí você respondia, pronto. Pode se inscrever no concurso, né? Então fiquem ligados. É requisito essa daí. Fiquem ligados, lá é 16, 20, 25, 30, 40, 50, 60 e 70% do cumprimento, né? Vocês dêem uma olhada lá no artigo 112, alia, né, isso, compatibiliza isso que a gente está falando aqui, quando é que o furto é hediondo e, portanto, se for hediondo, quais os regimes mais gravosos? Vai ser inafiançável, por exemplo, não se confunde com a não possibilidade de concessão de liberdade provisória, que, aliás, numa dessas lives que a gente fez, que a gente tratou sobre as medidas cautelares no processo penal, a gente até falou sobre a previsão lá de um dos parágrafos do artigo 310 do CPP, que previu aí a impossibilidade de concessão de liberdade provisória quando há a prática de milícia, de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, que há até uma incompatibilidade, porque na lei de hediondos fala do uso proibido, né? E a gente até falou em presunção de inconstitucionalidade. É na LEP que traz. É na própria LEP mesmo, eu acho, não? Não, no CPP, no artigo 310, aquele que fala da audiência de custódia, que foi alterado agora também. Perfeito. É o parágrafo 2º do 310, vai dizer assim, vou ler para vocês. Se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra organização criminosa armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória. A gente falou isso aqui, individualização da pena, presunção de inconstitucionalidade. Agora fique ligado na literalidade, né, filho? Porque se cobrar, né, filha? Se cobrar a literalidade, aí você não vai arengar com a prova. Você dança a música que o examinador está tocando. Ele está tocando o quê? Ele está tocando a letra da lei. Opa, a letra da lei está certo. Se ele botar uma questão mais bem elaborada e dizer que provavelmente isso nasce com a presunção de inconstitucionalidade, aí já vejo que o Supremo possui vários precedentes aí no sentido de que essa vedação em abstrato da liberdade provisória viola a individualização da pena, e você dança a música da jurisprudência, né? Mas vamos adiantar, porque senão a gente não sai de furto, Zé.
Vamos, é porque eu confundi com a questão da vedação lá da liberdade, liberdade não, do livramento condicional, pô. O livramento condicional tá lá no 112. Tem duas vedações novas lá também trazidas pelo pacote que fala da questão do crime hediondo com resultado morte, mesmo primário ou reincidente, é vedado lá, inclusive provavelmente vai ser declarado inconstitucional, mas a lei existe, né? Vedação lá do livramento condicional. Também foi do pacote anticrime. É para eu pontuar ou você vai continuar aí? Vamos continuar, então, mais uma qualificadora aqui, porque parece que o examinador achou pouco, né? Parece que furtem pouco aqui. Ele tá achando pouco. Aí ele vai e trouxe, essa aqui é um tanto quanto mais antiga, mas a gente precisa falar que é quando a subtração for de semoventes, domesticável de produção, ainda que abatido ou dividido em partes no local de subtração. Vai cair a live, viu? Né? Vai cair a live. Vamos lá, vamos voltar agora, tá certo? Vou só trocar a fita.